Muito bem, gente. Estamos começando mais um quadro Conte a Sua História aqui no programa Blitz 87. Eu estou aqui com o pastor Carlos, querido amigo, não só do Diego, mas de toda a comunidade de Piraberaba, além de um grande líder religioso, um amigo da comunidade. Pastor Carlos é uma daquelas pessoas que nós gravamos o Conte a Sua História na época que era só no celular, apenas áudio, isso já há alguns anos atrás. Agora nós estamos voltando em algumas dessas pessoas que nós gravamos lá no início do quadro Conte a Sua História, há 4, 5 anos atrás, para gravar agora em vídeo, mostrar imagens dessas histórias. E uma dessas pessoas hoje está aqui, Pastor Carlos. Bom dia. Bom dia, Diego. Prazer e alegria estar novamente aqui junto com você. Olha, o prazer é nosso, pastor. Obrigado por aceitar o nosso convite. E vamos começar contando a história do pastor Carlos, né? Antes do pastor, né? Quem é o Carlos? Filho de quem? Né? Nasceu aonde? Conta um pouquinho dessa origem mesmo, do nascimento. Sou filho de Leopoldo e Laura Krieger. Meu pai era político também. Comerciante, ele comercializava na época batata, comprava ali na região de Urupema, São Joaquim, Urubici e revendia ali na região do Alto Vale. Essa era a profissão dele, mas a minha mãe, como nós tínhamos terras, era uma verdadeira agricultora, né? E a gente então foi criado no meio disso, né? No meio ali da plantação, principalmente batata, que já era aquele vínculo que o meu pai tinha ali por comercializar ela. E qual é a cidade que o pastor Carlos nasceu? Eu nasci na cidade de Aurora, perto de Rio do Sul, Ituporanga, uma cidade pequena, que hoje ainda vive basicamente da agricultura. Muito bem. E o sustento da família basicamente vinha da agricultura. Ou a mãe, né, de fato ali na lavoura, ou o pai fazendo essa parte de comércio, mas o Isso. sustento da família vinha da agricultura. Sim, E vinha o, do agro. e o Carlos tinha mais irmãos? Nós somos em 7 irmãos e temos mais um irmão adotivo, né? Que acabou indo morar com meu pai e com a minha mãe quando ele era pequeno. Na verdade, ele é meu primo, mas meu pai e minha mãe acolheram a minha tia e ele acabou crescendo junto com a gente, e tanto que hoje nós consideramos como irmãos, né? Os filhos deles chamam de tio e a gente tem toda essa consideração, né? Muito bem. E o Carlos, nessa escadinha de 7, né, tá em que posição? Estou na rabeira, penúltimo, né? É. Tem uma irmã que é mais nova do que eu, assim, mas eu estou bem na rabeira aí. Tanto que meus pais já são falecidos há anos, né? Também quando eu nasci, eles já tinham uma idade um pouco mais avançada. Muito bem. E como que era essa rotina da família com esses irmãos já, ou com boa parte dos irmãos já ali em Aurora, né? Imagino que estavam lá ainda, ou não sei se já tinham trocado de cidade, pastor, mas e como que era a realidade da família, as dificuldades da família naquela época, com os filhos pequenos ainda? Sim. Pelo fato de eu ser um dos mais novos, né? Assim, meu pai e minha mãe na época daí já estavam melhor estabelecidos, né? Mas minha mãe sempre conta que o início do casamento deles foi bastante complicado. Os primeiros filhos ali, ela teve que lutar, batalhar bastante. Meu pai ainda não estava na área do comércio, ele era alguém que servia e tirava madeira na época, isso era muito comum, né? Cortar as árvores enormes ali, tirá-las dentro do mato para levar para a serraria. Então, meu pai trabalhou muito com isso. Então, ele saía segunda-feira e voltava sábado, ficava final de semana em casa, e a minha mãe, ela dava um jeito, né? Depois, quando eu, criança, fui crescendo, né, as coisas já foram mudando, né? Mas uma das coisas que eu me lembro do meu pai e da minha mãe, que eles prezavam muito sempre pelo estudo, né? Eu e meus irmãos, a gente estudou, todos eles concluíram pelo menos o ensino médio, né? A maioria tem faculdade, e uma das coisas que meu pai e minha mãe assim sempre valorizaram muito, né? Ajudaram, financiaram, incentivaram, né? A maioria de nós estudou em períodos diurnos, né? Mesmo no ensino médio, então isso quer dizer assim que também tinha todo esse tempo, né, de preparação em casa, mas já não podia mais estar tão presente junto no trabalho diário. Então,
tinha essa frente aberta para o estudo. Muito bem. Pastor, eu imagino, né, até pelo que o pastor já contou aqui, que todo mundo ajudava ali, né, nas atividades do pai e da mãe, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, mas auxiliando desde muito cedo. Mas qual foi a primeira atividade profissional do Carlos, de fato, assim, que o pastor considera como um emprego, uma atividade? Eu trabalhei numa oficina mecânica, né? Foi o meu primeiro emprego, assim, e já entrei meio que de sócio junto, né? E fiquei De ali por um carros bom mesmo, tempo. mecânica de carro. Mecânica de carro, chapeação, lataria, pintura, Sim. estava nesse ramo. E com quantos anos isso? Isso com 17 anos. Isso lá em Aurora Isso ainda? lá em Aurora. Muito bem. E aí já vai pressionando. Por que despertou esse interesse em oficina de carros? Carro, né? Carro, né? E talvez as oportunidades que tinha na época também, né? Então, na época não se tinha a É possibilidade. sinal de que já tinha carro em Aurora naquela. Já tinha carro em Aurora e bastante carro que precisava de manutenção. Então, né, esse vínculo religioso, pastor Carlos, veio da infância. Hoje o senhor está como pastor da Igreja Luterana, né? Esse vínculo, a gente sabe o quanto que a Igreja Luterana ela é muito rigorosa, né, em relação aos seus pastores, né, até se tornar um pastor. Existe toda uma caminhada pela frente, tem que ter todo um histórico também, né, onde o histórico seja realmente um histórico que não afete a imagem da pessoa. E a gente imagina, não, a gente tem certeza que o senhor teve esse histórico. E esse vínculo com a Igreja Luterana vem da infância, vem dos pais? Os pais também tinham esse vínculo? Meu pai e minha mãe sempre foram muito envolvidos na igreja, né? Como líderes, como prestadores ali, colaboradores, eles sempre estiveram envolvidos, né? Eu posso dizer assim que a igreja fazia parte da minha caminhada, do meu crescimento, isso desde muito cedo, né? Igreja Luterana mesmo. Igreja luterana mesmo, né? Eu já com 13 anos também colaborava no ministério infantil, então assim, eu fui crescendo no meio disso, né? Sim. Mas não necessariamente por causa disso que, eu vou ser pastor, né? Eu tive um momento, um dia, um chamado onde Deus me pegou assim, disse: Carlos, ou você vai ou você vai, né? E porque eu relutava, para mim estava totalmente fora, né, de cogitação. Ser pastor, não, eu tinha outros planos de fazer faculdade, fiz vestibular para economia na época, né? Não comecei os estudos porque logo depois me veio esse chamado, mas assim a minha ideia era ser totalmente algo fora do trabalhar com pessoas, né? E de repente Deus vem e diz assim: não, Carlos, eu separei um lugar para você, né? E aí eu falei primeiramente com a minha mãe, e a minha mãe me abençoou na hora. Meu pai foi muito relutante a isso, assim, né? Ele, ainda quando eu já estava formado, já era pastor numa comunidade, para ele ainda havia aquela resistência: não, por que meu filho foi ser pastor, né? Sim. Mas felizmente antes da sua morte ele compreendeu isso, entendeu a importância também disso, né? Mas foi ali que eu de fato fui despertado num chamado por Deus, né? Onde Deus disse assim: não, eu separei algo para ti. Depois da aprovação da minha mãe, meu pai não aprovou, mas disse que ia ajudar, talvez até por influência da minha própria mãe. Falei com o meu pastor na época, né? E aí, então, no ano seguinte, eu fui para São Leopoldo, a uma distância de 600 quilômetros de casa. E o Carlos tinha quantos anos nessa época? Isso eu tinha 19 anos, né? Já estava formado no ensino médio. Ainda sócio da oficina. Ainda sócio da oficina. Certo. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu vendi a minha parte pro meu irmão, né? Meu irmão mais velho, que é adotivo, né? E ele prontamente também comprou a minha parte e aí eu fui. Mala e cuia, nunca tinha saído para longe, principalmente sozinho, né? A gente vai para um outro estado, vai para uma região totalmente diferente, bem mais gelada do que
a nossa ali no Alto Vale, né? Sim. Mas vamos, encaramos com... Em São Leopoldo, para quem não é luterano, né, Pastor Carlos, para a gente entender, São Leopoldo seria uma escola preparatória, é isso? Isso, na época, a nossa igreja ela tinha uma única faculdade que formava pastores para a igreja luterana, que era em São Leopoldo. Sim. Lá no Morro do Espelho, em São Leopoldo mesmo. Certo. E aí, quanto tempo o Carlos passa em São Leopoldo, esse período de aprendizado, de escola lá? A minha época, a faculdade eram 6 anos. Né? Eu acabei trancando a matrícula por um período porque eu buscava em Deus uma certeza. É isso mesmo que eu quero? Né? E aí eu tranquei a faculdade por um período de 3 anos. Né? Foi ali onde eu casei, nosso filho nasceu. Né? E aí, depois desses 3 anos, veio fortemente aquele chamado assim, né? Não, ali é o teu lugar. Né? Nesse período eu fiz várias outras coisas, fui professor, comecei outra faculdade, mas nada disso assim, dizia assim, pá, é isso que eu quero, é ali que eu me realizo. Sim. Né? Então eu voltei para a faculdade, consegui a tempo, e a partir então desse retorno para a faculdade, eu já me envolvi numa comunidade e nunca mais saí. Né? Isso foi no ano de 94, onde eu retornei. Em 95 eu comecei a trabalhar numa comunidade e desde lá então venho atuando, mesmo que eu não estava formado na época ainda, né, mas também pela falta de pastores que já tinha na época, a igreja, eu me lembro que me deu uma autorização para pastorear, para fazer, né, esse serviço pastoral numa comunidade chamada Três Coroas, né, no município de Três Coroas, no Rio Grande do Sul. E de lá, então, a gente conseguiu também vincular essa questão de trabalho pastoral, faculdade, família, né, Sim. desde então. Muito bem. Pastor, o senhor passou por um período importante da sua vida ali, que foi quando trancou a faculdade lá em São Leopoldo, né? Que Isso. ficou aqueles 3 anos ali, a qual o pastor ficou fazendo outras atividades e a faculdade lá trancada. O senhor comentou que conheceu a sua esposa, né? É importante falar um pouquinho desse período, né? Quem é a sua esposa, como que foi esse encontro, de que maneira, como que isso aconteceu na sua vida? Minha esposa se chama Amélia, nós somos da mesma cidade, nós estudamos juntos, né? Aí, depois do ensino médio, eu fiquei um tempo na Aurora, ainda ela foi para Itajaí, Balneário Camboriú, trabalhar e estudar, né? E num desses momentos aí, a gente se encontra num almoço de igreja, eu lembro da igreja católica, que era com um almoço festivo, Em que Aurora. tinha lá em Aurora, né? Porque os nossos pais também, eles eram amigos, Diego, eles tinham uma parceria de amizade, de caminhada juntos, né? E aí a gente começou a conversar e iniciamos aí, tempo depois, o nosso namoro. E aí, nesse tempo ali, foi exatamente onde eu tranquei a matrícula, né? E nisso nós casamos, tivemos o nosso filho. E aí, quando eu retornei para a faculdade, ela voltou junto já, né? Então, Certo. nosso menino já tinha 2 anos, né? Quem é? O Marco. O Marco. O Marco, E o Lucas, ele nasceu 6 anos e meio depois, aqui em Piraberaba, né? Sim. Quando eu vim fazer o estágio pós-faculdade aqui na região do Rio da Prata. Muito bem, pastor. E aí, casado, já com o filho, com 2 anos, volta para São Leopoldo, vai terminando. Antes de terminar, já vai lá para Três Corações, é isso? Três Coroas. Três Coroas, e começa a sua primeira atividade como pastor, né? Isso. E como que foi essa primeira experiência, aquele frio na barriga, como que foi o acolhimento da comunidade? Teve aquela insegurança nessa primeira missão que foi colocada, pastor? Uma das coisas que, assim, a partir do 2º, 3º ano na faculdade, eles incentivam os alunos a começar a ter um vínculo com alguma comunidade. E eu também tive isso, né? Então eu fazia culto nos finais de semana, mas fazer culto e chegar lá, faz um culto, ok, é tranquilo, né? Agora, quando você começa a se envolver com a comunidade, a experimentar o dia a dia, aquilo que é conversas, aconselhamento, sepultamentos, né?
fica diferente, né? E em Três Coroas foi onde eu experimentei isso pela primeira vez, né? Estava lá trabalhando e um acidente, um rapaz de 27 anos, casado, com um filho de 4 anos, né? Sofre um acidente, vem a falecer e eu faço esse enterro. Então foi a primeira experiência, assim, e para mim, assim, foi bastante sofrida, né? Porque eu me colocava no lugar da criança, me colocava no lugar da esposa e me colocava no lugar da própria pessoa, né, que tinha falecido, dizendo, poxa, né, se isso acontecesse comigo, eu ia deixar também uma esposa, um filho. Então você começa a se envolver com as pessoas de tal forma, né? E é claro, depois você acompanha também, né, assim, o luto das Sim. pessoas, né? E como, pastor Carlos, que o distrito de Piraberaba entra na vida da família? De que maneira que isso acontece? O, Como eu havia então concluído os meus estudos, né, eu não pude continuar lá em Três Coroas. Então eu fui mandado pela própria direção da ISLB, que tem a sede em Porto Alegre, para a região aqui de Piraberaba. Isso foi em parceria com a liderança da época que existia aqui, né, nas igrejas, tanto Piraberaba, Estrada da Ilha e Rio da Prata, que na época era uma paróquia só, né? E eles então fizeram um pedido para que um desses formandos viesse então atuar aqui junto. Na época era o pastor Klaus Brunken, e eu fui o selecionado, né? Então eu cheguei aqui, já conheci o pastor Klaus, né? E aí nós nos estabelecemos ali, passamos um ano, né, ali no Rio da Prata, bem em frente à Igreja Cristo Salvador, ali, né, no outro lado da BR, ali assim, passamos um ano ali. Foi ali que o nosso segundo filho nasceu, né? E depois disso, então, eu retornei para Três Coroas, onde nós ficamos 2 anos e alguns meses lá atuando e trabalhando. E então veio um convite de São Paulo, né? E esse convite de São Paulo, assim, me desafiou porque era uma realidade totalmente nova, diferente, pessoas diferentes, culturas diferentes, né? Onde o germanismo já não estaria mais tão presente, né? E isso, assim, num primeiro momento, me chamou muito a atenção, né? E aí eu fui conhecer lá a igreja, a cidade não muito grande, mas assim com um vínculo de centro urbano muito forte, até mesmo porque está junto com a grande Campinas ali, né? Então tinha de tudo, tinha gente boa, tinha gente má, tinha presídios lá, coisa que assim até então eu nunca tinha me aproximado tanto, né? E, e aí a gente foi para lá. Por lá nós permanecemos por quase 4 anos, quando surgiu então um convite aqui da liderança dessa comunidade aqui, né? Disse assim, olha, o pastor Klaus está saindo, gostaríamos de ver, se o senhor não quer, gostaria de vir para cá. E claro que na nossa igreja, Diego, as coisas também não acontecem simplesmente alguém faz o convite, então você vem, né? Existe todo um trâmite, né? Então eu mandei o meu currículo para cá, tive que fazer tipo concorrer, né, com outros pastores que também fizeram, né? Então eu vim aqui, fiz um culto, tivemos uma conversa com a liderança e aí os outros pastores também fizeram isso, né? Sim, E eu acabei então sendo aquele que foi o escolhido, sim. né? E aí a comunidade ela tem essa independência, né, por parte das suas lideranças superiores da igreja, de fazer esse trabalho, né, pastor, diferente, por exemplo, da igreja católica, Sim. aonde a autoridade máxima Uhum. é o bispo, o arcebispo, né, Uhum. e aí vem uma determinação. E muitas vezes as comunidades ficam sabendo apenas depois de escolhido, Uhum. né, as pessoas, as lideranças. A igreja luterana é diferente, as comunidades têm essa independência de poder convidar, fazer a seleção e analisar. Isso aí. Essa é Uhum. uma das grandes diferenças, Uhum. né? Sim, na época era o presidente da comunidade, que era o Aristides Brisky, né, que ele mesmo ligou pessoalmente para mim, e então mandei o currículo, tudo, a gente manda o currículo aqui para a comunidade, mas também para as instâncias superiores, né?
para que eles acompanhem, né, quem é que está querendo trocar de Sim, sim. comunidade. Mas esse vínculo ele é muito mais com o pastor e com a liderança da comunidade, né? No caso, as instâncias superiores, elas só vão intervir se forem chamadas por algum motivo, assim, né? No Sim. mais, fica bem a critério da comunidade. E o pastor hoje está aqui vinculado à Luterana de Piraberaba há quantos anos? Em agosto nós vamos completar 21 anos. 21 anos. 21 anos aqui, né? A gente veio para cá, os nossos filhos eram pequenos, hoje estão casados, hoje já sou vovô, né, Olha Diego? só. E um segundo neto vindo a caminho aí Sim. também, né? Sim. Então, Pastor, agora uma curiosidade, né? Mais uma curiosidade de quem não entende o processo. Eu acho que algumas pessoas também têm essa curiosidade. Para o pastor sair da igreja luterana hoje de Piraberaba, que maneiras que isso poderia acontecer? O pastor pode dizer o seguinte: olha, a minha missão aqui acabou, recebi um convite de uma outra comunidade, vou me inscrever lá, ou a própria comunidade pode não querer mais esse vínculo. Como que é esse processo? O senhor contou o processo de chegada, mas e o sim. processo de saída, como que funciona? O processo de saída também seria a partir da liderança, dizer assim, ó, não queremos mais você aqui, né? Chega, deu tempo, vaza, né? Ou também da nossa parte, né? Dizer assim, olha, nós entendemos que o nosso tempo aqui se esgotou, estamos indo para um outro lugar. E aí começa o mesmo processo, né? Sim. Então, nós como igreja Sim. luterana, a gente trabalha assim. Muito bem. Pastor, a gente conseguiu aqui contar de uma forma resumida um pouco da sua história, desde o início em Aurora, os desafios, né, as inseguranças que o Carlos teve até se tornar o pastor Carlos, Sim. chegada em Piraberaba, lógico, de uma forma resumida. Mas para a gente encerrar o nosso quadro Conte a Sua História, hoje o Carlos, não o pastor, mas o Carlos, se sente realizado por tudo que viveu, aquelas decisões que foram tomadas no passado, que muitas vezes causaram insegurança, hoje se chega à conclusão de que sim, foram as melhores. Qual que é a análise que o Carlos faz hoje dessa caminhada até aqui? As inseguranças, elas sempre te dão uma oportunidade. Eu vejo isso, Diego, né? Porque essa oportunidade eu tive de dizer assim, não, vou parar por aqui, porque eu preciso ver o que eu quero da minha vida, né? E eu fiz isso, eu louvo a Deus por ter feito isso, porque isso reafirmou o meu chamado, né? Fico feliz daqueles que nunca passaram por isso, né? Mas eu passei, para mim foi muito importante parar, para não simplesmente ser um pastor por ser pastor, porque é a minha profissão agora, né? Porque a gente sabe que mesmo que seja uma vocação, um chamado, mas também é profissão, porque é dali que a gente tira o nosso sustento, né? Então eu louvo a Deus assim que eu tive esse entendimento, claro, dado por Deus, de parar, dizer, não, realmente é isso, né? Até mesmo quando eu retornei para a faculdade, já casado com um filho, né, as despesas foram bem maiores, né? Então, assim, a minha esposa diz, não, eu tô junto, vamos nessa, tanto que ela tá junto comigo até hoje, né? A Amélia abriu mão da sua carreira profissional para ficar junto comigo, né? Tanto que na igreja, que por alguns, ela é conhecida também como a pastora Amélia, né? Então, o serviço que eu faço, ela também faz hoje, né? Eu louvo a Deus, além de ser alguém que dentro de casa tem caminhado junto, a gente tem conversado, eu posso dizer assim, a gente passa 24 horas juntos, né? E os nossos filhos, eles também cresceram com isso, né? E chegando hoje aqui, depois desses 21 anos também agora em Piraberaba, né, Diego? Eu me sinto muito realizado e diria assim, tivesse que fazer, eu faria tudo de novo, né? Porque eu cheguei até aqui porque Deus, ele graciosamente nos conduziu, nos fortaleceu. E apesar das dificuldades que a gente passou e viveu, também aqui em Piraberaba, né, mas só somaram para que a gente pudesse chegar a dizer assim, ó, sou feliz, estou feliz com o que faço, né? Me alegro com isso e faria hoje tudo de novo.
É isso daí. Eu falo que, às vezes, a gente tem assim, um vínculo com Piraberaba muito parecido, pastor, porque eu considero a minha vida em Piraberaba, eu considero antes e depois da rádio, né? Até eu Sim. conhecer a rádio, até eu vir para a Rádio Piraberaba, e a gente praticamente ajudou a fundar a rádio, eu tinha uma vida, eu tinha uma realidade. Depois, pós-rádio, eu aprendi a ter outra realidade. A rádio foi um grande divisor de águas na minha vida. E por que eu estou falando isso? Porque foi na época que o pastor chegou em Piraberaba, há 21 anos atrás. Então, assim, a gente tem um vínculo com Piraberaba muito parecido. Quando essa minha segunda etapa de vida em Piraberaba começa, que foi pós-rádio, o pastor Carlos está chegando em Piraberaba. E eu me lembro Olha daquela só. época, né? E o pastor Carlos é uma das pessoas, assim, que, não só por mim, mas por toda a comunidade, é uma das pessoas mais queridas, né, aqui por nós, não só pelo pastor que ele é, mas pela pessoa querida que ele é, pela mensagem que ele sempre tem para nos trazer, né, de amparo, né, as pessoas muitas vezes angustiadas, o pastor Carlos está ali trazendo uma mensagem de apoio, trazendo ali a sua experiência com uma serenidade, e ele também humano com os seus problemas, como todos nós, mas isso ele não deixa transparecer, ele consegue absorver e passar essa serenidade, essa tranquilidade para as pessoas. E talvez o pastor Carlos nem saiba o bem que ele faz para as pessoas, não como pastor, mas como pessoa também, né, pastor? Então, tenho muito orgulho de dizer que sou seu amigo, né? Eu acho que Piraberaba é muito feliz com o senhor aqui e que esses anos sejam multiplicados aí. Obrigado por estar aqui no quadro junto com a gente. Obrigado, Diego. E voltamos numa próxima oportunidade contando uma outra história.